Olá, falar uma coisa pra você. Talvez vocês aí que vão assistir esse vídeo, talvez você não vai acreditar, nem concordar no que eu vou falar agora. É o seguinte, tem muita gente vendendo a sua alma pro diabo. Isso mesmo que você ouviu. Tem muita gente vendendo a sua alma pro diabo por muito pouco, mas muito pouco. Muito barato. Olha, a nossa alma custou preço de sangue. Preço de sangue. Não foi com ouro nem com prata que fomos comprados. Foi com preço de sangue, sangue do Cordeiro, Filho de Deus. Mas tem muita gente vendendo a sua alma por muito pouco, muito barato, ó, muito pouquinho. Não soube valorizar o preço da alma dele. É isso mesmo, não soube valorizar. Quis dar uma de esperto, mas não soube valorizar o seu preço, né? Estão vendendo a sua alma para o diabo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, o apóstolo lá escreveu que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. E lá ele foi tentado e ali apresentou o seu inimigo, o inimigo da alma dele, né? O seu inimigo apresentou e ofereceu a ele um monte de coisa. Tentou ele de todas as formas. Ele percebeu que Jesus estava com fome e falou: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O inimigo, o diabo, ele é astuto. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele fez essa pergunta maldosa e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É claro que Jesus não fez a vontade dele, né? Que Jesus é soberano. Jesus respondeu a ele com uma resposta à altura e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá entendendo? Resposta à altura. E o inimigo não contentando. Olha só como é audacioso o Satanás, o diabo. Levou ele num monte bem alto. E lá mostrou todos os reinos do mundo, tudo. Todas as riquezas do mundo. Olha Jesus. Olha Jesus. Tudo isso aí te darei, se tu prostrado me adorares. Jesus falou: olha, Satanás. A resposta de Jesus, soberana, resposta sábia. Jesus respondeu para ele. Que coisa, né? Como Jesus é lindo, maravilhoso. Jesus respondeu para ele: olha, só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Resposta à altura, não é? Por isso que eu gosto deste Deus, por isso que eu amo Ele, por isso que eu sirvo a Ele, porque Ele é soberano. Ele tem palavras. Ele tem palavras de vida eterna, palavras sábias, que só Ele tem. Pois Ele é o soberano, Ele é a própria sabedoria. Respondeu à altura. Satanás, não concordando com isso ainda, levou ele
lá no pináculo do templo. Olha, atira-te daqui, que os seus anjos não deixará você tropeçar em pedras, ou seja, não vai deixar você cair. Jesus diz para ele, a resposta à altura também, diz para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus é soberano, ele sabia que se ele jogasse lá de cima, ele ia tentar a Deus, iria se desborrachar lá embaixo, ia se arrebentar todinho e ia morrer, porque aí ele estava tentando a Deus, né? Deus pode dar esses livramentos, sim, com certeza, mas se for alguma coisa assim acidental, sem querer, e a pessoa porventura cair, Deus pode dar esse livramento e não deixar a pessoa morrer, né? Porque Deus é Deus, né? Ele livra, sim. Ele poderia dar esse livramento para ele, mas se fosse algo acidental, né? E não porque ele fez aquilo, porque ele achando que que Deus ia defender ele e tal, que eu sou filho de Deus, eu vou me jogar só para provar que eu sou filho de Deus. Não, Jesus não precisou fazer isso, não. Ele respondeu a resposta à altura, uma resposta soberana, né? Soberana, sábia. E ele diz: não tentarás o seu teu Deus. Olha só como Deus é soberano, como Jesus é soberano. Ele é a própria sabedoria, não adianta. Não adianta. Concluindo aqui essa palavra, tem muita gente aí vendendo a alma pro diabo, muita, por muito pouco. Muito pouco. Nos últimos tempos, a gente está vendo muito isso. Pessoas se corrompendo, se vendendo a sua honra, vendendo o seu nome, vendendo o seu caráter por muito pouco, né? Se a gente oferece ele X, eu dou X para você fazer isso e a pessoa faz. A gente está vendo isso aí todos os dias, principalmente na área da política, né? Pessoas se corrompendo, se vendendo a sua alma pro diabo. Eles fingem que não sabem, né? Eles fingem de bobo que não sabem que eles estão vendendo a alma pro diabo, né? Às vezes é tão idiota, tão imbecil, porque eles estão se vendendo a alma pro diabo, né? Assim, de mão beijada, se entregando de mão beijada, o seu caráter, a sua honra, a sua família, colocando tudo no lixo por pouco, por muito pouco, né? A gente vê isso aí, se vendendo por muito pouco. E ó, aí começou lá de cima, né? Ó, naqueles lá de estrela, sabe? Aqueles de estrela. Tá entendendo o que eu tô falando? Aqueles de estrela, ó, de estrela. Começou por eles lá, se vendendo por muito pouco. É uma safadeza sem tamanho, sem limite. Se vendendo a alma pro diabo por muito pouco. Mas o dia do juízo vai chegar para todos. E eles vão receber a pena merecida, o justo juízo de Deus. E os outros vai no embalo, né? Aqueles menos, né? Patente menos, mais baixa, estão se vendendo também, se corrompendo, achando eles que não vai ser punido por isso, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo, e o juízo vai vir para todos, para todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um beijo, abraço. Se converta enquanto há tempo, se arrependa enquanto há tempo, porque o juízo de Deus recairá sobre vocês.